Essa é uma aula rápida para eu ensinar para você como dizer dor de garganta em japonês e algumas frases relacionadas a isso que podem ser muito úteis para você quando você estiver no Japão. Então, para a gente começar bem direto ao ponto, guarda essa palavra aqui, ó. Nodo significa literalmente garganta. E temos essa palavra também, itai. Essa palavra significa dor. E para juntar isso numa frase, para você expressar que você está com dor de garganta, você pode falar nodo ga itai. Nodo ga itai. Essa partícula H, ela indica o que nós estamos atribuindo à palavra nodo. Então ela indica o sujeito da frase, né? Nodo ga itai. A garganta tem a característica dor. A garganta está com dor. Então quando eu falo simplesmente nodo ga itai, a pessoa que está ouvindo vai entender que eu estou falando que eu estou com dor de garganta. Então se você chegar no médico e ele perguntar o que está acontecendo e você falar nodo ga itai, ele vai entender que você está expressando que está com dor de garganta. Agora, olha esse exemplo um pouquinho mais natural, um pouquinho mais complexo também, mas eu posso falar assim, ó. Nodo ga kawaite itai n da. Nodo ga kawaite itai n da. Eu tô falando assim, a minha garganta está seca e tá doendo. Nodo ga kawaite, esse kawaite é o verbo que significa secar. Então, quando eu falo nodo ga kawaite, a garganta está seca, e depois eu coloco o itai. Significa dor. Então a garganta está seca e está doendo. Esse nda do final, né? Nodo ga kawaite itai n da. Ele é uma estrutura para a ideia que eu estou dando uma explicação sobre algo, né? Eu estou pontuando um fato. Na verdade, ele é uma abreviação de no des, né? E aí está num modo mais informal. Então eu poderia falar também nodo ga kawaite itai no des. Fica um pouco mais formal, estranho, até um pouco estranho falar desse jeito, dependendo com quem você está falando. Para ficar um pouco mais formal, mas ainda linguagem falada, você pode falar nodo ga kawaite itai n desu. Você poderia falar assim para um médico, né? Nodo ga kawaite itai n desu. Então, guarda essa forma de falar também. Então, ó, nodo ga kawaite, a garganta está seca, itai n da, ou itai n desu. Ela dói, tá seca e dói. Agora, olha esse bloco aqui. Nodo no itami. Nodo no itami. Itami significa dor também. Então falo dor de garganta. Nodo no itami. A diferença é que desse jeito eu não estou falando que a minha garganta está doendo. Eu estou apenas me referindo à dor de garganta em si, como substantivo. A dor da garganta, literalmente. Eu não estou falando que a garganta está doendo. Não estou falando que a garganta está com dor. Eu estou pontuando o substantivo dor de garganta. Nodo no itami. E para que isso é útil? Isso é útil para, por exemplo, eu falar que eu estou procurando um remédio para dor de garganta. Remédio em japonês se diz kusuri. Kusuri. E aí eu posso falar, por exemplo, nodo no itami o naosu kusuri. Nodo no itami o naosu kusuri. Remédio que cura, que sara a dor de garganta. Nodo no itami, a dor de garganta. Naosu significa sarar, ó. Naosu. Naosu, sarar. E no final, kusuri, remédio. Remédio que sara a dor de garganta. E aí você pode usar isso, por exemplo, se você chega numa farmácia e você quer perguntar se tem remédio para dor de garganta, né? Sumimasen, nodo no itami o naosu kusuri ga arimasu ka? Nodo no itami o naosu kusuri ga arimasu ka? Com licença, tem remédio para curar a dor de garganta? Uma outra forma de falar isso, chegando numa farmácia, né, um outro jeito de perguntar a mesma coisa com outro vocabulário, seria, por exemplo, sumimasen, nodo no itami dome arimasu ka? Olha só, nodo no itami dome arimasu ka? Itami dome é uma palavra meio que para analgésico, né, remédio contra a dor. Ela é a união de dor, itami, com o verbo tomeru, que significa parar. Então, itami dome é o parador de dor, literalmente falando, né? Então, um analgésico, um painkiller, é assim que está escrito no dicionário, inclusive. Então, ó, nodo no, da garganta, itami dome, arimasu ka? Então, tem um analgésico para a garganta? É outra forma de você dizer a mesma coisa, né? Então, primeiramente, nós vimos, sumimasen, nodo no itami o naosu kusuri arimasu ka? Com licença, tem um remédio para curar a dor de garganta? E aí uma forma um pouquinho mais linguagem falada, um pouco mais, até mesmo um pouco mais nativo, né? Sumimasen, nodo no itami dome arimasu ka? Tem o analgésico para a garganta. E aí no Japão tem duas grandes redes de farmácia. Tem mais, na verdade, mas as duas que você vai ver principalmente ali em Tóquio, né? É uma rede que chama Matsumoto Kiyoshi.
Matsumoto Kiyoshi. É o nome do cara, né? E aí, como é um nome longo, o pessoal abrevia como Matsukyo. E aí ela tem um logo muito característico que você vai ver de longe, que ali tem uma Matsukyo. Outra que tem muito é a Daikoku Dorago. Daikoku Dorago. Dorago de droga, né? É tipo um drogão super do Japão. Daikoku Dorago. Muitas vezes em farmácia você vai ver esse kanji aqui, que significa remédio, com esse logo aqui. E aí de longe você consegue identificar que é uma farmácia. Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Uma aula mais aberta, uma aula mais trazendo algumas frases e palavras para você, explicando o significado, para você aumentar o seu vocabulário, para você entender um pouco mais sobre a língua japonesa e tudo mais. Vou ficando por aqui, deixa um comentário dizendo o que você achou e também dando sugestões de outros temas para a gente ensinar em aulas como essa e os outros tipos de aulas que fazemos aqui no canal. Nós somos o Programa Japonês Online, somos uma escola de japonês pela internet e eu queria te convidar para fazer um curso gratuito de japonês. Hoje ele está com 26 aulas, chama Nihongo Start. Nihongo significa língua japonesa, Start de início. Então é um curso para iniciantes, você que já é avançadinho não precisa fazer não, mas é um curso ensinando passo a passo para quem está começando. Ensina como funciona a língua japonesa, as primeiras frases em japonês, bem tranquilo, tudo disponível lá para você desde já. Você vai aprender uma coisa de cada vez, você vai estudar uma aula, aprender o conteúdo dessa aula e ir para a próxima, que é uma continuação direta dessa aula que você viu. Então você consegue estudar em sequência e ele é completamente gratuito. É só você fazer o cadastro rapidinho lá e você já tem acesso imediato, beleza? Vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.